Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Lobato de Paula. Eu sou aluno da Letras da UFMG e estou cursando a disciplina Gestão Escolar e vou aqui apresentar um pouco o trabalho final que vai falar um pouco sobre a unidade 4, que se chama Gestão Democrática na Educação. Bom, falando um pouco agora do texto da Ana Maria Alves Saraiva, a gestão democrática é um princípio constitucional estabelecido na Constituição de 88, mas até hoje ela tem sido tema de diversos debates, né? Porque ela pode ser interpretada, analisada e regulamentada a partir de diferentes olhares e abordagens. A gestão democrática da educação ela parte dos princípios da gestão e da democratização, né? Ou seja, administrar e democratizar. Então ela parte de uma abordagem da gestão sendo uma forma a gestão democrática sendo uma forma de conceber a gestão em que todos participam dos processos administrativos, dos processos financeiros e também dos processos pedagógicos, né? E a democratização da gestão, ela ainda demanda a descentralização de poder, né? Fortalecendo os canais da participação e a concepção da escola como um espaço de construção coletiva, né? E de construção coletiva de um projeto político pedagógico. A democratização da educação no Brasil, ela começou a aparecer depois do período de regime militar, né? Então, com a queda do regime militar, muitos grupos sociais começaram a reivindicar algumas ações e com a importante participação da população nos anseios sociais, foram gerados diversos avanços até que, em 1988, na Constituição, foi estabelecida a gestão democrática da educação pública, então como um princípio constitucional. Diante disso, apareceram os conselhos, né, que eu vou citar aqui, que tem como base a participação, né? A participação ele é o principal eixo, então, e o maior desafio da gestão democrática. E as instâncias participativas no âmbito dos sistemas são os conselhos: o Conselho de Educação, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Municipal de Educação. Nós temos também o Plano Nacional de Educação no Brasil, que o plano atual vigente é o que vai de 2014 até 2024, e é um papel da União, então, elaborar o PNE em colaboração com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios. O PNE ele é um conjunto de metas a serem alcançadas no período da vigência e a cada 2 anos eles são monitorados para avaliação e para acompanhamento. Também no Brasil temos o Plano Estadual de Educação, que é elaborado coletivamente para definir as diretrizes e as metas para a educação do Estado. E o Plano Municipal de Educação, que tem os mesmos objetivos, mas para a educação no município. A partir de 2010 foi criado o Fórum Nacional de Educação, o FNE, que ficou responsável então pela organização e monitoramento do PNE e também ficou responsável com a realização do CONAI, criado também em 2010. O Fórum Nacional de Educação é o espaço então de interlocução entre o Estado e a sociedade civil, e sua principal atribuição é avaliar e acompanhar os impactos da implementação do Plano Nacional de Educação, monitorar o cumprimento das metas, organizar o CONAI e dar suporte para a organização das conferências locais. Ele é composto por 39 entidades e órgãos ligados à educação brasileira e também acompanha a tramitação e projetos legislativos referentes à Política Nacional de Educação. Além do Fórum Nacional Permanente de Educação, o Fórum Nacional de Educação, perdão, a gente tem o Fórum Estadual Permanente de Educação e o Fórum Municipal de Educação, que tem a mesma origem dos outros e também procura ter a representação e a participação dos representantes de diversos segmentos e também fiscalizar o cumprimento do PNE, além também de coordenar as conferências, né, municipais e estaduais de educação e fiscalizá-las.
Bom, passando agora para o vídeo super rico disponibilizado pela professora, o vídeo do Vitor Henrique Paro, que é professor da USP, que faz duras críticas ao sistema educacional no Brasil. O professor ele faz críticas ao sistema de educação no Brasil, principalmente partindo de um livro publicado pela secretária de Educação dos Estados Unidos no governo Bush, que ela fez uma meia-culpa e divulgou um livro no qual o professor se inspira. Então ele, a partir do livro dessa secretária, ele fala que ele resume o livro falando que ela faz uma crítica ao sistema dos Estados Unidos, dizendo que a educação é importante demais para se entregar às variações do mercado e às boas intenções de amadores. Então, segundo o professor, uma das desgraças do sistema educacional do Brasil é a razão mercantil, pois ainda não se percebeu que a educação é uma coisa singular, e que se atribuir às formas mercantis no sistema educacional não vamos conseguir sucesso. E por isso a gente está atrasado pelo menos 100 anos em metodologia de educação no Brasil. Para ele, nós ainda estamos procurando no Brasil formar pessoas que simplesmente passem de ano. Ele também critica o fato de sempre jogarem a culpa em cima das crianças, dos alunos, sendo que o papel é da escola de ensinar os alunos e fazer com que eles queiram aprender. E que, ao invés de simplesmente se preocupar em aprovar alunos, e se aprova muitos alunos que são analfabetos funcionais, mas que deveríamos preocupar em que a criança fosse formada em sua integralidade. Então, diferente da empresa, o professor ele não pode simplesmente trabalhar pelo salário. Ele não vai conseguir fazer com que o aluno aprenda se ele não acredita que ele é capaz daquilo. Para o professor, né, o trabalho em qualquer empresa, ele é forçado, né? Você trabalha, ganha o dinheiro e faz aquilo eventualmente sem querer, e isso não é um problema. Já na escola, o salário ele deve ser uma condição. O salário ele deve existir para você não ter que se preocupar com o salário. Afinal, na escola, não é possível você convencer uma criança a querer aprender se você mesmo não acredita nisso, se você, como professor, não acreditar nisso. Então, por isso, você não pode trabalhar só pelo salário, como pode acontecer em uma empresa. A segunda grande desgraça da educação brasileira, segundo o professor, é o amadorismo pedagógico. Para isso, o professor defende que ele ataca confinar alunos dentro de uma sala de aula nesse sistema tradicional das carteiras viradas para o professor, confinados por 4, 5 horas, e também condena a criação de planos e planos por ministros ou por secretários de educação, e defende o conhecimento profundo dos alunos, né? Como ele repete várias vezes, o aluno ele só aprende se ele quiser. E conhecendo a criança, poderá se desenvolver mecanismos. Bom, a partir disso, o professor então parte para explicar a nomeação de diretores de escola, e geralmente são 3 tipos de nomeação que a gente tem no Brasil. A primeira modalidade é a simples nomeação. Nomeação essa pura e simples do Poder Executivo, concurso público e eleição pela comunidade escolar. A nomeação, segundo ele, é o pior das modalidades por causa do clientelismo político que ela alimenta e pela falta de qualidade técnica. Já o concurso público é criticado pelo professor porque muitas vezes as pessoas fazem concurso sem nem conhecer a escola, e as próprias pessoas de dentro da escola acabam tendo diretores que eles mal conhecem. Então, o professor, na verdade, ele não é um crítico ferrenho do concurso, ele acha que é um importante mecanismo um mecanismo técnico para selecionar a partir de critérios técnicos, mas é importante entender o concurso, né, para entender as suas consequências e principalmente as suas limitações. Bom, segundo o professor, a eleição pela comunidade escolar é a modalidade que mais se adequa ao sistema de educação. Mas ele deixa claro que essa é só uma das medidas necessárias no sistema de educação. E para ele, a eleição é a única modalidade que tem a virtude de contribuir para o avanço da democratização. Bom, depois de ter resumido então o texto e o vídeo, que foram super ricos no meu entendimento sobre
a democratização do ensino no Brasil. Eu vou concluir com alguns comentários do que isso me agregou e do que eu achei sobre esses materiais e também da minha opinião sobre o tema. Depois de conhecer melhor então sobre o tema, é, eu que não conhecia nada sobre isso, me ficou muito claro então as defasagens e o atraso que o Brasil está no sistema de ensino público e privado também, né? A gente segue muito um modelo tradicional, né, como o professor falou, de pessoas dentro de salas, 30, 40 pessoas na sala, todos virados para o professor, esse ainda é o sistema que prevalece. E, como o professor falou também, são feitos planos e planos, né, de secretários, de ministros, e a gente não consegue ver um avanço na educação brasileira. E então eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar, né, no Brasil a respeito de uma educação que precisa ser cada vez mais participativa, né, que as ações venham de dentro para fora, né, por exemplo, nas eleições dos gestores, né, tem que partir então de dentro para fora, as pessoas de dentro que devem escolher. Então, com essa participação das pessoas é o que determinará, o que levará a educação brasileira para uma educação mais democrática. Então, é um tema muito complexo, que não vai ser resolvido simplesmente com planos e com pessoas bem intencionadas, porque, como disse o professor, o Brasil tem muitas pessoas bem intencionadas, mas falta ainda deixar aquele amadorismo que é muito recorrente no nosso sistema de ensino. Além disso, não são simplesmente leis também que vão solucionar todo o problema do Brasil, é muito mais uma questão fundamental de compreender os alunos, de entender a fundo quais são as necessidades deles e saber que o aluno só vai aprender realmente se ele quiser aprender. Então, as pessoas precisam pensar melhor em como fazer o aluno querer aprender. E nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas que estão pré-determinadas no nosso sistema super tradicional. Bom, com isso eu já sou professor, então eu vou considerar todas essas informações na minha vida profissional daqui para frente e procurar ser um professor que faça que o aluno seja mais participativo e que todos os atores da educação possam ser participativos, porque com isso a gente vai ter uma gestão mais democrática na nossa educação. Então eu vou levar tudo isso como aprendizado para fazer com que o meu ensino e com a minha participação na educação brasileira possa ser em prol de uma educação cada vez mais democrática. É isso. Muito obrigado a todos e um bom dia.